Bom, vamos começar então a segunda aula, que eu espero que seja melhor que a primeira, porque a primeira foi bem ruinzinha. Mas depois eu tava vendo, acho que ela ficou meio curta a aula de hoje. Mas tudo bem, né? A gente vai fazendo mais devagar e ver as coisas com calma. Ah, então ainda vou continuar, não é mais exemplos hoje, mas ainda é umas notações bem simples sobre espaços métricos, então são conceitos bem simples ainda sobre espaços métricos, daí depois a gente começar a ter algumas coisas um pouquinho mais interessantes para frente. Um dos conceitos mais importantes para espaços métricos é a ideia de bola aberta. Então vamos definir o que diabos é a bola aberta, para a gente já ter isso e poder ficar usando. Então, dado x espaço métrico, melhor de fixar dados espaço métrico, um xzinho que é um ponto em x e r, um real positivo. Chamamos de bola aberta de centro x e raio r. Então, o que vai ser a bola aberta de centro x e raio r, né? Fica esse nome enorme, mas em geral a gente não vai ficar fazendo tudo isso. É simplesmente esse conjunto que são todos os pontos do seu espaço x, tal que a distância para o seu ponto xzinho é menor que esse r que você fixou. Então, eu ponho o r aqui embaixo. Às vezes a gente coloca um x aqui em cima, para indicar que o espaço que você está tomando é o x, se você tiver mais de um espaço na frase que você estiver fazendo, às vezes facilita você colocar qualquer espaço. Mas, em geral, vai ter um espaço só, então você deixa só sem nada aqui que já está subentendido. Tá? Essa aqui é a bola aberta. Se você fizer um desenho R2, bola aberta, centro X, vai dar uma bola, do tipo, surpreendentemente. Então daí vem o nome. Mas se você usar outra métrica, por exemplo, tá como exercício lá para vocês pensarem depois, pensa na R2 com aquela distância do taxista que eu falei lá, que é a métrica que você só soma as coordenadas. Como é que fica uma bola em volta desse cara? O formato dela vai mudar. Elas vão ter alguma semelhança, assim, não exatamente a bola vai ter uma semelhança, mas a ideia com essa noção da bola vai te dar coisas parecidas depois, mas a gente só vai conseguir discutir isso a partir da aula que vem. Então, mas é bom já fazer alguns desenhinhos, dá para tentar, para os exemplos que a gente tinha na aula passada que são possíveis de fazer desenho, acho que é legal depois fazer como exercício esses desenhos, para vocês irem se acostumando com essa ideia. Agora eu vou colocar a ideia de bola fechada, só porque pode ser útil em algum momento. Eu não lembro de ter usado esse negócio na vida, então do tipo, mas fica a definição, mas assim, essa aqui não é, essa aqui é importante, essa aqui não. Então, bola fechada. Fechada de centro X. R é o conjunto a diferença está aqui. Então menor igual em vez do menor. A ideia seria que no desenho aqui do euclidiano, você ia... Aqui a bola ela está sem a beiradinha, está sem a borda. Naquele caso lá você vai pegar essa borda. Cuidado que o desenho do R2 com essa métrica, ele vai te dar uma impressão que isso sempre vai acontecer, que a diferença entre as duas é só uma coisinha desse tipo.
E não é verdade. Isso aqui vai para espaços mais esquisitos. Isso... Vamos fazer um exemplo esquisito, vai. Deixa eu ver. Pega os naturais com a métrica discreta. Então, os naturais com a métrica discreta dá esse cara aqui. Aí eu pego um número natural qualquer, vamos pegar, sei lá, 7. Eu pego a bola de raio 1 e centro 7. Quem que é isso? É o 7, certo? Tu não concorda? Beleza? E essa? A bola fechada não é só o 7? Pega a métrica discreta. É só o 7 também. Métrica discreta, ela é ou 0 ou 1. Para qualquer 2 pontos. Acho que eu vi ali atrás alguém falando, certo? Quê? Peraí, vamos lá? Ué, certo? Olha o que está escrito aqui em cima. Você está pegando todo mundo que tem distância menor ou igual a 1 para o 7. A distância ou é 0 ou é 1. Todo mundo. Acabou. Tudo bem? Então, assim, esse desenho aqui que faz esse negócio ficar bonitinho, assim, que é só... Isso aqui é bem particular do R2. Do R2 não. Do RN com essa métrica euclidiana ou com outras métricas parecidas com essa. Em outros casos, você pode ter coisas esquisitas. Mas, tudo bem? Então, só cuidado com essa aqui. A gente não usa muito essa. Você concentra mais nessa aqui, que essa aqui é mais importante. Ok. Notação também não é padrão. Assim, tem bastante gente que usa notação. Essa aqui é bem conhecida também, acho que XR. Eu não lembro, acho que também tem essa aqui. Fazer o contrário. Tem botar R em cima e X embaixo. Tem todas as possibilidades. Eu uso essa aqui. Acho mais compacto. E aí funciona. Bom, para mim funciona. Eu vou adotar essa no curso, espero não trocar ela em nenhum momento. Tudo bem? Então essa aí fica a noção de bola aberta e bola fechada. Depois a gente vai ver, quando a gente começar a ver um pouco de topologia dentro de espaços métricos, a gente vai ver que a bola aberta de fato é aberta, mas no sentido topológico da coisa, mas por enquanto ela é bola aberta porque ela chama assim. Tipo, não é nada a ver com isso, mas a gente vai ver depois que de fato ela é aberta. Aproveitando que a gente já está com a ideia de bola, definir conjunto limitado, que vai ser importante mais para frente. Então, de novo, dado xd métrico. A gente vai falar que um conjunto é limitado se ele cabe numa bola. Essa é a frase que está escrita aqui. Tipo, tá de um jeito formal, mas o informal aqui que é mais fácil de lembrar é você fala que um conjunto ele é limitado se ele cabe numa bola. Então, qual é a ideia do desenho? Você tem o seu espaço métrico aqui inteiro, você tem um conjunto A aqui. Se você conseguir um ponto e uma bola que faz esse conjunto ficar inteiro dentro dessa bola, acabou. No meu desenho ficou uma coincidência, mas isso não precisa. Eu peguei aqui no meu desenho, acabou que o centro da bola ficou no meu conjunto. Não precisa ser isso. Não estou exigindo isso na minha definição. Não faz diferença, na verdade. Quer dizer,
Ele faria diferença se tiver o conjunto vazio. Para o conjunto ser vazio, ser limitado, você precisaria deixar que o centro não ficasse nela. Mas Você diz o centro que você está no conjunto. não preciso. Não precisa? Não preciso. Ah, bom. Ok? Mas se você toma o seu conjunto como o próprio conjunto, se você toma o seu A como sendo x, Bom, tudo bem. Ele pode estar no conjunto, mas não precisa estar no conjunto. Ok? Em geral, conseguir mostrar esse aqui, ele é um pouquinho mais chato quando você está num caso particular. Bom, antes de fazer o exemplo, deixa eu comentar aqui rapidinho. Repara que, se você voltar para esse exemplo aqui, dos naturais, repara que o conjunto inteiro é limitado. Você pega uma bola, por exemplo, de raio 2. Na verdade, uma bola de raio 1 ponto, qualquer coisinha, já deu. Por que o centro não precisa estar? Porque a gente não está pedindo, do tipo, não, assim, você pode até, se você quiser que o centro esteja no A, a única coisa que você vai ter de chato é que o conjunto vazio não vai ser limitado, porque não vai ter um ponto para você centrar. Mas fora isso, não, mas nesse caso que eu perguntei ainda, ficou um pouco de dúvida. Porque tipo, se eu considero o A como sendo x, você vai ter que tomar um x em x ainda. tudo bem. Por exemplo, você pega, sei lá, um disco, assim, a coroa circular, assim, certo? Você pode centrar esse cara aqui, mas você está pegando o conjunto como sendo ele mesmo? Tudo bem. Tipo, você pode centrar dentro do A, tipo, que foi igual o meu desenho que eu fiz aqui, mas você não precisa. Por exemplo, se você pegar um R2, você faz essa casquinha aqui. Uma bola que, tá vendo? O que está falando aqui é se existe uma bola que contém isso. Eu posso pôr a bola até nesse cantinho aqui e pegar um bolão assim desse tamanho. Entendi. Não tem problema. Vamos fazer uma que é... Dado que o A seja finito, você não sempre pode construir uma bola. Se o A for finito, ele é limitado. Esse é um exercício. Na verdade, ele vai sair fácil da coisa que eu vou provar daqui a pouquinho. Tipo, qualquer conjunto finito é um exemplo de um conjunto limitado. Isso dá para fazer. Sai fácil de uma coisa que eu vou fazer daqui a pouquinho. Se você fizer agora direto, é um bom exercício com bolas e propriedade triangular, desigualdade triangular que a gente viu na última aula, mas pelo que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele vai sair direto daquilo lá. Vamos fazer já esse negócio para já poder usar. O que eu estou falando nesse enunciado é que é equivalente você falar que um conjunto ele é limitado, ou seja, que ele está dentro de alguma bola, existe alguma bola que faz ele ficar inteiro lá dentro, e você falar que ele está dentro de finitas bolas. Se você não está acostumado com notação, isso aqui quer dizer... Eu vou usar isso aqui bastante no resto do curso, então é melhor a gente já... Isso aqui é BR1x1 unido com até BRNxn. Estou unindo essas finitas bolas. Cuidado que tem que ser finito, né? Não pode ser infinitas bolas aqui, porque é um exercício relativamente simples para vocês mostrarem depois, que todo espaço métrico está na união de bolas. Tipo, você pode até pôr elas crescentes, você pode pôr enumerável, pode pôr algumas condições assim. Se for infinito, você já
perdeu a graça, que não tem a definição, é todo mundo. Então aqui, o que eu estou mudando aqui nesse desenho, então só com relação ao anterior, você falar que o seu conjunto A está dentro de uma bola só, é a mesma coisa que você falar que existe uma quantidade finita de bolas que recobre o seu conjunto A. Tudo bem? Aí repara que, então, essa segunda, em geral, na prática, ela é um pouco mais fácil de verificar do que a primeira. Você tem que achar uma só. Vamos mostrar esse aí. Antes de eu fazer, só repara que daí isso aí resolve o problema dele lá, né? Porque se você tiver um conjunto finito, aí é claro que você vai ter essas bolas, porque simplesmente você pode pegar, se o seu conjunto tiver N pontos, você lista ele como centro dos centros e já põe os raios. Aí já resolve. Então, já sai de graça. Vamos ver. Então, falou que é equivalente. Vamos fazer a demonstração. Então, A implica B, eu acho que esse aqui é o fácil, né? Se ele é limitado, ele está contido em uma bola. Bom, mas então ele está contido em infinitas bolas, né? Com esse N igual a 1, e você já resolveu, certo? Demonstração entre aspas, vai, porque é só fazer isso que eu falei, né? Do tipo, você simplesmente tinha que achar finitas bolas em que ele coubesse. Você tem de cara, pela definição, que ele cabe numa bola só. Bom, então já coube. Aí não tem muito o que fazer. A volta que tem um pouquinho mais de emoção, né? A volta você tem que trocar. Por que se você tiver infinitas bolas, você consegue colocar numa só? Então vamos tentar escrever aí o que é que esse negócio está fazendo. Então agora eu quero fazer B implica A. Escreve aí o que você tem. Então sejam x1 até xn pertencentes a x e R1, Rn reais positivos, tais que o A está contido na união aqui BRI XI. Certo? Então agora a gente tem que conseguir achar uma bola só que caiba tudo. Vou fazer um desenho. Vai pegar o maior, mas só pegar... Ó, vamos fazer um desenho que daí vai começar a dar um pouco de informação do que está acontecendo. Então aqui é o meu espaço X inteiro. Aqui está meu conjunto A. Vamos usar um pouco de tecnologia aqui, né? Aqui estão as bolas. Elas têm um centro, está vendo? Alguns centros podem estar fora. Sem problema. Alguns vão estar dentro. Agora eu tenho que achar um bolão que caiba todo mundo aí. Qual que vai ser a ideia? Repara que... Olha para esse ponto aqui, ó. Esse aqui é um dos centros. Pensa que esse aqui é o x1. O que é falar que... Vamos tentar ver se a gente conseguir achar uma bola centrada nesse cara aqui que tenha esse conjunto inteiro. O que é falar isso? É falar que você tem que achar um R, que seria o raio dessa bola, né? De forma que qualquer ponto do conjunto A está a uma distância menor que esse R que você está falando. Mas repara que para chegar em qualquer ponto, por exemplo, se eu quiser chegar nesse ponto aqui, em particular ele está nessas duas bolas, vamos olhar do ponto de vista dessa bola aqui, essa aqui. Repara que se você andar até aqui e depois para cá, você atingiu esse cara. Qualquer ponto que está no meu conjunto, eu vou até o centro de uma bola e volto nele. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa distância do centro até ele, eu tenho algum controle, algum desses R's. A distância desse ponto até um desses carinhas, aí eu fixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer em volta do x1. Porque eu quero fazer com o x1. Podia ser com qualquer outro. Então eu vou primeiro olhar todas essas distâncias possíveis, essas aqui, ó.
Então vamos falar assim, ó, seja A igual ao máximo desses caras. Cada um desses caras é uns R, não são os R's não. São isso aqui, ó, distância do x1 para x, aqui é para o x2, opa, x2, depois x1, x3, x1, xn. Certo? Ó, tenho essa, pega o maior delas. Tudo bem? Então, chamei de A essa parte. Agora, vamos chamar de B. Vamos plural aqui. O maior dos raios. Tudo bem? Então, eu estou olhando agora quais distâncias? Estou olhando essas aqui, ó. Quando você faz essas coisinhas assim. Estou olhando todos e vou pegar o maior deles. Agora, se eu definir como sendo... Vou pegar a soma desses dois. Aí eu estou afirmando que esse R vai funcionar. Então, vamos mostrar... que o quê? Que o A está contido na bola de centro x1, que foi o que eu escolhi lá no começo, e raio R. Como é que você mostra esse tipo de coisa? De fato. Agora ficou muito ruim a minha escolha de nome de A aqui, porque agora eu queria pegar um cara aqui e eu não posso chamar ele de Azinho. Ele vai chamar alfa. Porque isso aqui não era um azão, isso aqui é um alfa maiúsculo. Isso aqui não dá para perceber porque é a mesma fonte. De fato, seja alfazinho pertencente a alfazão. Temos o quê? Agora você tem que fazer... Como é que é a demonstração para você fazer esse cara? Você sabe o quê? Você vai pegar o alfa em algum lugar. Então, vamos supor que o alfa está aqui. Primeira coisa que você faz, se o alfa está aqui, ele está dentro de uma das bolas originais. Então, fixa qual que era a bola original. Então, seja I tal que alfa pertence a B, R, I, XI. Certo? Todo mundo concorda que eu consigo achar isso? Porque aqui eu estou usando a minha hipótese que está escrita aqui. O alfazão está dentro da união dessas bolas. Ficou ruim aqui, não quero escrever muito para lá. Vou dividir aqui. Certo? Do tipo, todos eles estão em alguma bola, então em particular o alfazinho está dentro de alguma. Peguei esse cara aqui. Então agora eu vou fazer a distância. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que a distância do x1 para o alfa é menor que R. Então, vamos fazer a conta. Distância do x1 para o alfa. Eu quero fazer alguma coisa que conclua que isso aqui seja menor que R. Vocês concordam com isso aqui? Ó? Primeira coisa eu vou usar distância do x1. Quem que eu vou saber alguma informação aqui? O alfa está dentro dessa bola de centro xi. Então, parece que o xi parece ser um bom cara para eu comparar. Então, eu vou fazer isso. Mais xi... Isso aqui é truque típico de espaços métricos. Você tem um cara e outro, e você tem um terceiro que consegue ter alguma informação com eles. Faz a desigualdade triangular fazer aparecer esse terceiro. Do tipo, certo? Estava aqui com x1 alfa, fiz o xi aparecer aqui no meio. Apareceu esse cara aqui. Agora, esses caras, eu tenho algumas informações sobre eles. Essa distância aqui, vamos ver, x1 para xi, isso aqui apareceu aqui em cima, certo? Então, isso aqui é menor ou igual que A. Vamos deixar assim. Esse aqui é menor ou igual que A, vamos por aqui. Esse aqui é menor ou igual que A. Esse aqui, qual que é a coisa que ele tem?
Vamos pôr assim, A mais esse aqui é RI. Vamos deixar assim se eu fazer uma passagem a mais. Certo? Porque ele está dentro daquela bola ali. É isso que está escrito naquela informação. Bom, mas isso aqui agora é menor ou igual que A mais... quem que é esse cara? B. Que é o seu R. Professor, por que você está com menor estrito? O estrito vem daqui porque essa distância é menor estrita. Tudo bem? Então a gente consegue. Mas ó, o que é para guardar dessa demonstração aqui? Essa demonstração é aquele desenho. Uma vez que você conseguiu fazer esse desenho, tudo bem que chegando agora, olhando esse desenho, não dá para entender nada, né? Mas assim, do tipo, lembrar como é que foi feito esse desenho aqui, ele fala para você como é que é para fazer a demonstração. Do tipo, se você olhar só essa parte aqui, ele fica um pouco confuso, mas a ideia é você pegar o desenho e ver que sai ele naturalmente. Aí agora pode ficar, eu acho que é um exercício interessante, se você tiver um pouco de dificuldade com essa parte, tenta fazer a demonstração daquela coisa que foi sugerida antes, pega um conjunto finito e mostra que ele é limitado. Você pode usar esse, se você quiser, mas talvez seja um exercício mais de desigualdade triangular fazer ele direto, que a demonstração vai ser bem parecida. Estamos ok? Então, já temos aí esse. Como corolário disso aqui, corolário desse, a gente obtém o seguinte. Seja x espaço métrico. Se A1 até a N contidos em X são limitados, então é limitado. Professor, ali, quando você diz que vamos mostrar que A está contido em BRX1, Isso. esse R é tipo É esse. a maior das bolas. Não é a maior das bolas, cuidado, hein? Eu somei o A com B. Então eu peguei a maior das distâncias do x1 para qualquer um dos outros centros, que seria esses desenhos, essas setinhas aqui, retinha meio nesse caso desse aqui. Então eu pego a maior dessas e somo com o maior dos raios. Cuidado que esse aqui, na verdade, cuidado com esse tipo de demonstração, porque ela, uma vez depois que você entendeu, você fala assim, é bem fácil, mas às vezes quando você vai começar ela, você começa com essa ideia, você fala, era só pegar o negócio do maior. A tendência que você tem pega o maior dos raios que funciona. O maior dos raios que não funciona. Tudo bem? Então cuidado depois na hora esse tipo de demonstração é bem típico que assim, se você começou a fazer, começou a ficar difícil, é porque você começou errado. Você deve estar tendo que fazer alguma outra coisa no caminho. Elas deveriam ser simples. Mas é fácil começar errado, então, por isso que é. O que eu fiz? Se você tiver uma quantidade finita, de novo, cuidado aqui com esse negócio, uma quantidade finita de conjuntos limitados, a união deles é limitada. Tá? Esse sai direto daquele negócio, vamos explicar num desenho que eu acho que é mais fácil. Você tem o quê? Você tem aqui o seu espaço, X. Você tem esse cara limitado, você tem esse cara limitado. Cuidado que você não precisa ter que eles podem ser disjuntos, eles podem ter um contido no outro. Não tem problema. Se esse cara é limitado, esse cara é limitado, 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 juntar todos esses tem que ser limitado. Como é que você faz isso? Se cada um deles é limitado, em volta de cada um deles tem uma bola que cabe ele inteiro. Não preciso usar o mesmo argumento, eu posso usar o mesmo argumento, mas eu posso usar o resultado que é mais fácil. Ó.
Tudo bem, ó. Eu tenho uma bola para cada um. Se eu tenho agora uma bola para cada um, esse conjunto inteiro está dentro de infinitas bolas. Bom, mas então ele está dentro de uma bola só, porque é o que está escrito ali. Acabei. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Do tipo, eu quero só fazer o desenho que acho que ele é mais importante do que escrever esse troço. Para cada um dos conjuntos tem uma bola. Bom, mas então a união cabe dentro de infinitas bolas. Se cabe dentro de infinitas bolas, o resultado anterior fala que cabe dentro de uma só. Acabei. Beleza? Não precisa fazer a conta de novo. Do tipo, é só aplicar o anterior. Você pode fazer o anterior se você quiser, porque também... E se pratica bastante a desigualdade triangular. Beleza? Então, união finita de conjuntos limitados é um conjunto limitado. Essa ideia de conjunto limitado para a gente depois vai ser bem importante, mas por enquanto só uma definiçãozinha. Mais uma definição que a gente não vai usar tanto agora, mas vai usar para frente, mas está perto desse contexto aqui, então já vamos definir. O que eu estou fazendo? Pego um espaço métrico. Ok. Fixo o espaço métrico e A, B contidos em X. Aqui é melhor não pegar não vazios para você não ter grandes complicações. Então, eu vou definir a distância entre o conjunto A e o conjunto B como sendo... Seria a menor das distâncias possíveis entre um ponto que está em A e um ponto que está em B. Mas como essa distância pode não ser atingida, então você põe o último. Mesma coisa que a gente falou na última aula, do tipo lá na última aula era se queria tomar o máximo, mas pode dar errado, então você toma o sup. Aqui se queria tomar o mínimo, mas como pode dar errado, toma muito. Tudo bem? Deixa eu só fazer só um comentário. Se A igual a só um ponto, a notação fica distância de A para B. Aí você fala, ué, você não fez nada. Né? Que a distância original, a notação original seria isso aqui, né? Fica pondo... Teria uma chavinha aqui em volta desse cara, mas ninguém faz isso. Então, só para ficar um pouquinho mais simples. Se ele é só um pontinho, você ignora a chave e põe só o ponto lá. Aí repara que se você fizer isso para o B também, essa notação recupera a distância normal que você tem, né? Se você tiver a distância entre dois unitários, não só a notação fica a distância de A para B, Azinho, Bzinho, como sendo, é o ínfimo de todas as possíveis, só tem uma, que é ela mesma, então dá a noção. Então isso aqui eu estou querendo dizer é que essa função generaliza a anterior que a gente tinha de distância. Tá? Cuidado com essa definição aqui, porque ela engana em vários sentidos, do tipo, ela tem vários exercícios que eu não quero fazer eles agora, porque acho que eu estaria estragando os exercícios, mas percebe que, tipo, é lógico que se o A e o B tiver um ponto em comum, a distância é zero. Porque uma dessas possibilidades que vai ter aqui é um Azinho e um Bzinho que são iguais, então a distância deu zero. Então o ínfimo já tem um mínimo ali de fato, mas não precisa. Tipo, vamos fazer um só para vocês verem, pega esses caras aqui na reta real, esses caras aqui na reta real. Eu só não pus esse ponto. Não tem nenhum ponto em comum. A distância entre esses dois conjuntos é zero.
Basicamente porque qualquer distância positiva que você acha que deu, não deu, né? Do tipo, tem caras que tem distância menor que essa distância positiva que você pegou. Mas tem lá tem na apostila para depois dar uma olhada em exercícios desse tipo. Tem exercícios mais legais que esse. Do tipo, é que aqui eu já estou me adiantando, mas só para já comentar, um dos exercícios que está lá está de propósito por causa disso. A primeira coisa que você pensa, se você já conhece a ideia de fechado, é, não, mas se os dois forem fechados e de juntos, a distância é positiva. Falso. Tá? Do tipo, você precisa de capacidade aí, ou alguma coisa parecida. Mas aí eu já adiantei muito do curso. Tá? Mas tem já um exemplo lá para ver. Mesmo que os dois conjuntos forem fechados, que eu já estou me adiantando, a distância pode ser zero, mesmo eles serem de juntos. Tem um exemplo lá, é um dos exercícios. Ele está lá justamente por causa disso aí. O exercício que está lá na apostila não é do tipo, dê um exemplo disso que eu falei. Ele está lá explicitamente falando e fala assim, mostra que a distância é zero. É fácil. Usual. É que em R você vai ter isso, mas em R2 já começa a ter problemas. Em R tudo bem, mas entendeu? Mas estamos em espaços métricos, certo? Mas assim, R2 métrica euclidiana. Tipo, você já tem outro exemplo. É fácil. Eu só não estou falando agora aqui para vocês darem uma olhada nos exercícios depois. Quer dizer, é fácil uma vez que você já sabe o que você está procurando. Estamos ok? Então vamos fazer agora, começar o outro assunto, que é funções contínuas, que acho que é mais importante até que esse aqui. Vai ter alguns problemas no meio do caminho, mas eu explico, eu tento dar um comentário sobre esses problemas depois. Vamos primeiro definir, então, o que vai ser a função contínua. Bom, eu vou escrever primeiro, depois eu explico. Aqui eu quero colocar a definição de cálculo mesmo que vocês viram. Tipo, quer dizer, não a definição usando limite em cálculo, a definição por epsilon e delta, explícita. Que é a definição por limite, mas você não usou na palavra limite. Então, como é que era a definição lá no cálculo? Você tem, para todo epsilon, existe um delta. Se você lê aquele negócio dos módulos direito no cálculo, está falando o quê? Que se a distância do x para um azinho aqui for menor que esse delta, implica que nas imagens a distância do f do xzinho para o f do azinho é menor que epsilon. Então é exatamente isso que a gente vai escrever. Então, se para todo epsilon pertencente aos reais positivos, existe um delta pertencente aos reais positivos. Então, aqui. Se distância do x para o a for menor que delta, então distância. Aqui eu estou fazendo errado porque eu tenho distâncias diferentes, né? Então aqui é a distância 1, distância 2, f de x para o f de a é menor que epsilon para todo a pertencente a x1. Todo mundo concorda que essa aí é a definição
de função contínua do cálculo 1, se você trocar a métrica, fizer essa definição para colocar na métrica, aquela métrica usual de R que a gente fez, dá exatamente a definição de cálculo 1. Tudo bem? Qual que é a ideia aqui? A ideia dessa definição é... Apesar disso aqui ser um conceito muito importante em matemática pura, eu acho que ele é bem-vindo em matemática aplicada, mas você tem uma função aqui, que vem daqui para cá. Se você imaginar essa função como sendo simplesmente uma máquina, um processo que pega alguma coisa e leva no outro, você está falando que ela é uma máquina que ela pode até errar, mas você consegue medir o quanto que ela erra com precisão praticamente absoluta. Que a ideia é o quê? Eu queria pegar pontos daqui e levar em pontos daqui. Só que eu sei que ela pode dar algum errinho quando eu pego alguns pontos daqui, tanto de medição desse lado quanto de medição do outro. Aí eu falo, tudo bem, eu aceito você errar esse ponto, mas no máximo você pode errar nesse pedaço aqui. Uma bola em volta desse cara. Eu aceito que você atinja aqui. Mas na hora que você fala, eu aceito que você atinja aqui, a pessoa vem desse lado e fala, tudo bem, mas se você deixa errar até aqui, eu preciso que você pelo menos me dê um ponto que está dentro desse pedaço. Se qualquer coisa que estiver dentro desse pedaço é uma precisão que você exige agora na entrada, você consegue garantir essa tolerância que estão te dando na saída. Então, uma função contínua é uma que, para qualquer tolerância que te dão, você consegue uma precisão que você exige que ela vai te dar esse processo. Sai aí. É exatamente o que está escrito. Bom, contínua nesse ponto, né? Vamos definir agora contínua em qualquer ponto. Oi. Pode trocar o epsilon delta ali, né? Como assim? A primeira desigualdade ser o epsilon e a segunda ser o delta. Não, se você fixou que esse aqui é para todo e esse aqui o existe, vai ter que ser nessa ordem. Tipo, se você satisfez essa coisa, você então vai ter que satisfazer essa aqui do outro lado. O cálculo 1, eu fiquei mais acostumado, quanto mais você aproxima no domínio, você acha um no contradomínio correspondente, né? Não exatamente. Tipo, você tem, uma vez que você sabe quanto que você quer que chega lá, você arruma um cara desse lado. É que a gente pensa que conforme eu estou chegando perto do domínio, eu estou chegando perto na imagem. Esse é mas não é o jeito de escrever a coisa. Então, ainda continuando a definição. Igual em cálculo 1, a gente simplesmente fala que a f é contínua, sem ser no ponto não sei o quê, se ela é contínua em todos os pontos. Os seus pontos que eu quero dizer aqui são os pontos do domínio dela, né? Que mais que eu tenho que pegar? Sim. Então, a gente vai falar que ela é contínua se ela é contínua em todos os seus pontos. Aí não precisa ficar falando contínua no ponto não sei quem. E... Pode só explicar, desculpa cortar, ali no, para todo A em x1? Sim, porque para todo A em x1, se aconteceu isso, acontece isso. Tá bom. Tudo bem? Então, é lógico que se você pegar um A aqui, ele satisfaz isso, porque não aconteceu isso, então não interessa.
Então, a gente simplesmente fala que ela é contínua se ela é contínua em todos os pontos. E se a f tiver uma inversa, e tanto ela como a inversa dela forem contínuas, então a gente fala que a f é um homeomorfismo. Aqui começa a dar um pouquinho de problema, porque na hora que você fala esse negócio, parece que o homeomorfismo vai ser o homomorfismo de espaços métricos, e não é. Do tipo, a função ser contínua, ela não é tipo, não é igual quando você pega em álgebra linear e pega funções lineares. Não é isso que preserva a estrutura de espaços métricos. Isso aqui ela vai preservar a topologia de espaços métricos, que a gente vai discutir na próxima aula. Porque homeomorfismo é a função certa para espaços topológicos, não para espaços métricos. Então aqui o que você precisaria seria alguma coisa do tipo isometria, que vai aparecer na lista de exercícios. Isometria é um caso particular desse, mas eu não vou conseguir dar exemplos interessantes hoje, mas mais para frente a gente vai ver que quando você só olha por função contínua, você perde muito propriedade métrica. Só para dar um exemplo, para adiantar coisas que talvez alguns de vocês saibam. Por exemplo, o homeomorfismo não preserva a sequência de Cauchy. Do tipo, no sentido, não é que não preserva a sequência de Cauchy. O que vai acontecer? Você pode ter que você tem uma sequência de Cauchy no começo, mas você pode não ter que ela não é uma sequência de Cauchy na imagem. Ela preserva convergente, mas não Cauchy. Tudo bem? Então você pode ter um espaço completo, homeomorfo a um espaço não completo. Completo é um conceito métrico, e aí perdeu via homeomorfismo. Mas a gente vai ver para frente. Tudo bem? Limitado também não é um conceito que é preservado por homeomorfismo. É um conceito métrico que também não é preservado por homeomorfismo. Então, essa definição aqui ela é estrangeira nesse curso. Do tipo, ela não está muito confortável aqui. Mas, como tem bastante coisa a ver, a gente coloca, mas ela não é o tipo de função certa que tem aqui. Vamos fazer um exemplo. Então, a famosa função identidade. Então, a função identidade, ela é sempre contínua, não importa quem é o espaço métrico que você pega. Demonstração é exatamente a mesma do de cálculo 1, mas vamos fazer uma, né? Então, a f é contínua. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos fazer uma demonstração, vai de fato. Fixados x pertencente a x e epsilon pertencente aos reais positivo. Considere delta. Delta pode ser igual ao epsilon, né? Temos dado A pertencente a x, se distância do x para o A for menor que delta, então distância do f do x para o f de A, isso aqui é o quê? A função f de x ela não faz nada, né? Isso aqui é igual a distância do x para o A, simplesmente porque esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse. Bom, mas e a distância disso aqui, você já sabe que é menor que delta, só que o delta é igual a epsilon, então você acabou de ter o que você queria. Então, sem muitas emoções aí para fazer da função a identidade. Qual que seria o segundo exemplo? O segundo exemplo é a função constante. Você fixa um ponto dentro do seu espaço métrico, manda todo mundo naquele cara lá. Isso também é a função contínua. Esse é um dos exercícios que tem
na apostila. Na verdade, é um dos alongamentos, né? Ele é um exercício mais simples. Vocês dão uma olhada lá depois para tentar, só para praticar um pouquinho esse tipo de coisa, mas ele deveria sair sem grandes dificuldades. Um exemplo um pouco mais esquisito, mas que eu acho que compensa fazer, pela esquisitice. Se você pegar dois espaços métricos, sendo que o primeiro deles tem a métrica discreta, então qualquer função contínua entre eles, nessa ordem, do primeiro no segundo, ela é contínua. Não é o contrário, hein? Não vai botar discreta aqui que você vai ter problemas para ter continuidade. Para variar um pouco, isso aqui é um resultado de topologia, na verdade não é um resultado de espaços métricos. Se você sabe um pouquinho, então daqui a pouquinho eu vou falar só para o pessoal que já sabe um pouco dessas coisas. A gente vai definir a gente vai mostrar daqui a pouco, depois que estiver aberto, que a função contínua é o mesmo jeito de definir, é você provar, a definição é equivalente você falar que imagem inversa de aberto é aberta. Com a métrica discreta, você tem que qualquer conjunto é aberto. Então, se qualquer conjunto é aberto, isso aqui sai trivialmente, né? Porque a imagem inversa de qualquer coisa vai ser aberta porque qualquer coisa é aberta. Então sai direto desse argumento. Mas vamos fazer via métrico para ver o que está acontecendo aqui. Então, quando você tem uma métrica discreta, ela está falando que qualquer função que sai dela vai ser contínua. Basicamente, o que acontece é que na hora que você vem para esse desenho aqui que eu falei, você me dá quanto que você aceita de erro lá no final, quanto que você pede de erro aqui no começo. E lembra, você pode apertar o quanto que você quiser aqui para exigir, desde que seja um aberto. Só que métrica discreta, os unitários são abertos, então você pode apertar porque são só o ponto. Aí ele vai cair com certeza lá. Esse aqui é o truque. Mas vamos fazer isso aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que ela é contínua. Então, sejam x pertencente a x1 e epsilon um real positivo. Quero mostrar que é contínua no ponto x1, então tenho que achar um delta razoável para esse cara. Aí eu afirmo para vocês que delta igual a meio funciona. Considere delta igual a meio. Na verdade funciona o delta igual a 1, mas vamos... A gente ainda não está avançado no curso suficiente para ficar brincando com o perigo, né? Vamos fazer só. Então, considere delta igual a meio. O que você tem agora? Quero mostrar que se você pegar um x que tem distância menor que meio, um azinho que tem distância menor que meio para o x, então a distância do f de x para o f de coisa vai ser menor que epsilon. Então, seja azinho pertencente a x1 tal que distância do x, de distância 1, né, do x para o a seja menor que meio. Queremos mostrar, eu vou fazer de um jeito estranho aqui, mas acho que é para ficar um pouco mais claro. Queremos mostrar que
distância 2 do f de x para o f de A é menor que epsilon. Só que agora vamos parar para pensar o que está acontecendo. Se você pegou um azinho que tem distância 1 menor que meio, isso aqui é a métrica discreta. Métrica discreta, ou ela dá 0, ou ela dá 1. Se você falou que a distância entre os dois é menor que meio, 1 não é. Então é 0. Mas se a distância é 0, quem é o A? É o próprio x. Porque isso é lá no começo do espaço métrico, a primeira coisa que a gente punha na definição de métrica é se a distância é 0, é igual. Tudo bem? Então, isso aqui tem uma implicação escondida, que é a importante que a gente vai usar, que x igual a A. Porque a distância é 0. Bom, mas se x é igual a A, essa distância aqui é 0. Que é menor que epsilon. Porque o epsilon é estritamente positivo. Então, acabou. De boa? Tá? Então, toda função que sai de um espaço discreto, digamos assim, é contínua automaticamente, sem maiores esforços. A gente vai ter várias caracterizações para funções contínuas. A gente vai ter caracterização topológica, que é a imagem inversa de aberta e aberta, mas a gente vai ter as caracterizações mais interessantes que é para espaços métricos, que é levar sequência convergente e sequência convergente. Mas aí eu preciso de definição de sequência, eu preciso de definição de sequência convergente, então daqui a pouco a gente vai ter essas aí. Por enquanto, então só com essa, e a gente faz isso depois. A gente vai usar função contínua o curso inteiro. Vamos fazer composta de função contínua. Então, proposição. Seja x1, d1, x2, d2, x3, d3. Espaços métricos sejam f de x1 em x2 e g de x2 e x3 funções contínuas. G bola F é contínua. Vou usar essa notação para função composta, hein? Então, basicamente, o que está escrito aqui é um jeito longo de falar a frase simples, que é composta de funções contínuas é uma função contínua. Tudo bem? Então, você pega duas funções contínuas, né, do primeiro espaço no segundo e do segundo no terceiro, você fazer a composta, que eu espero que eu esteja escrevendo na ordem certa, ela saiu do primeiro e chegou no terceiro, ela é uma função contínua. Ok? Já aviso antes, depois que a gente fizer a caracterização topológica para função contínua, essa proposição ela é ridícula de simples, do tipo, que é o jeito certo de fazer ela. Mas vamos fazer, para praticar um pouquinho espaços métricos, vamos fazer via definição métrica. Tudo bem? Mas a definição topológica aqui mata esse negócio sem nem fazer nada. O que você tem que fazer para fazer esse negócio? O mais importante para fazer essa demonstração é fazer um desenho. Aí depois que você faz o desenho, você começa a ver o que é que você tem que fazer. Outro dia eu fui dar um curso aqui no Cálculo 1, fui fazer esse negócio aqui lá em Cálculo 1, e quer dizer, o motivo eu sei por que é que eu fiz besteira, porque era o dia da aula ser às 8 da manhã. E quando o dia era eu dava aula às 8 e as aulas às 10. A aula das 10 era sempre melhor. O problema é que aqui eu só tenho aula às 8, daí... Bom. E aí eu não fiz o desenho lá, e aí saiu tudo errado. Tipo, então vamos fazer o desenho aqui. Então aqui eu tenho o x1, aqui eu tenho o x2, e aqui eu tenho o x3. Aqui eu tenho a f, aqui
aqui eu tenho a G. Se eu não errei nada até agora, acho que não, né? Tá tudo bonitinho. O que eu quero fazer? Você quer mostrar que eu quero pegar um ponto aqui, mostrar que a composta vai daqui para lá direto. Então você tem aqui a G bola F. Quero mostrar que essa função aqui é contínua nesse ponto aqui que eu fixei. Como que você faz isso? O que você quer fazer no final é, dado essa imagem aqui dele e esse epsilon que você vai pegar aqui, então esse ponto aqui é o G, se esse aqui era o seu ponto X, esse aqui é o G de F de X, e aqui você vai pegar um raio epsilon. Você quer mostrar que existe um raio delta aqui, tal que a bola centrada nesse xzinho de raio delta, quando você aplica essa de baixo aqui, cai inteira dentro desse cara. É isso que você quer fazer. Tudo bem? Então o que você faz? Eu não sei voltar isso aqui direto. Então o que eu faço? Eu consigo voltar via G. Para essa G, eu consigo fazer o quê? Eu consigo achar... Aqui tem um ponto, né, que passou pelo meio do caminho, que é o famoso F de X. Deixa eu botar isso aqui para fora para poder deixar o desenho. Aqui é o F de X. Esse F de X, esquecendo essa parte aqui do que veio até agora, você sabe o quê? Eu consigo achar um raio em volta desse ponto, tal que na hora que eu aplico a G, eu caio dentro disso. Isso aqui é dado pela continuidade da G. Então vamos achar quem é esse cara. Esse cara, como ele veio da G, eu vou chamar de delta G. Tudo bem? Eu poderia chamar ele de epsilon F também, que acho que seria um bom nome. Porque epsilon F, por quê? Porque agora eu vou usar ele como epsilon para F. Certo? Porque agora eu sei o que a F é contínua. Então eu consigo achar uma coisa aqui, que agora eu vou chamar de delta mesmo, porque vai ficar mais fácil para o meu final, tal que eu garanto que se eu pegar a F e aplicar aqui dentro, vai cair dentro desse. Aí qual que é a conclusão que eu tenho? Se toda vez que eu pegar alguém nessa região, cai aqui dentro, e toda vez que eu pegar alguém nessa região, cai aqui dentro, na hora que eu pegar alguém nessa região, cai aqui dentro, porque ele vai cair aqui e obrigatoriamente vai cair lá. E aí acabei a demonstração. Tudo bem? De novo, o importante é o desenho. Na verdade, não é um desenho, é um GIF, né? Você tem que lembrar como é que foi feito, porque se você olhar só assim, ele está estático. Não tem qual que foi a ordem que eu fiz, mas... Entenderam o que eu estou falando? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos escrever esse troço aí. Porque depois, uma vez que você fez o desenho certo e entendeu, o que você tem que fazer? A demonstração é escrever o desenho. Do tipo... Então, eu vou começar a escrever o desenho. O que eu tinha feito mesmo? Eu fixei um ponto X aqui embaixo. Então, seja um X, que é aquele cara ali, ele está em X1. E esse cara aqui eu peguei. E epsilon pertencente a R maior que 0. Só para ficar uma coisa um pouco mais fácil de ler depois, o que a gente quer fazer? Vamos escrever o que a gente quer mostrar. Queremos mostrar que existe delta positivo tal que para todo A pertencente a x1, tal que distância de x, essa aqui é a distância 1, se é menor que delta, então a distância na composta, que é lá no 3, do GF de X, GF de A é menor que epsilon. Certo? Estou escrevendo coisa que é para facilitar na hora de ler depois e também para você se organizar na hora de fazer a demonstração. O que eu quero mostrar é isso, né? Fixado aquele epsilon, eu tenho que arrumar esse delta que faz esse troço. Primeira coisa eu vou usar, lembra, ó, por isso que eu quis fazer o desenho e aí você tem que começar de trás para frente, você tem que começar aqui. O primeiro cara que você mexe é na G, não vai começar na F, que na F vai te dar problema. Como G é contínua,
qual é o nome que eu dei lá? É ΔG, né? Já que A eu vou guardar para o x1, eu vou usar B aqui. Aqui eu sei que vai ficar confuso, eu vou já explico. Ó, aqui eu estou usando simplesmente definição de função contínua para G aplicada no ponto f de x. Eu sei que dá confusão aqui porque você está aplicando num ponto que tem um nome esquisito, que é f de x, aí fica um pouco estranho. Mas pensa que esse cara aqui é um... Não vamos riscar ele, né? Pensa que esse cara aqui é um y. Então, o que é a definição da G ser contínua no ponto y? Você consegue achar um delta tal que qualquer coisa que tem distância menor que delta para esse y, o G desse y é menor que epsilon, a distância para ele. Tudo bem? Então, ele só tem um nome estranho, é só f de x, mas é um yzinho qualquer. Aí agora eu vou usar esse delta, por isso que eu falei que podia chamar esse ΔG de epsilon f, porque agora eu vou usar o ΔG como epsilon para f. Não quero escrever laranja, quero escrever de branco aqui. Como f é contínua, existe delta aqui. Se A pertence a x1, tal que distância 1 de x para A é menor que delta, então distância 2 de f de x para f de A é menor que ΔG. Para aquele ΔG que apareceu, eu usei na definição da f ser contínua, o ΔG é como se fosse o epsilon. Agora a gente junta tudo. Talvez eu devesse ter numerado as coisas, né? Vamos chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2. Só para eu poder fazer referência a elas. Então a afirmação é que esse delta que eu achei aí funciona aqui. Vamos ver. Aqui, vamos fazer uma correção, vamos chamar isso aqui de 2, esse de 3, porque agora esse vai ser o 1. Vantagem de número romano, né? Você não precisa nem apagar. Vamos mostrar que delta funciona... Qual delta? Esse delta funciona em 1. Certo? Esse delta que está aqui funciona como sendo aquele delta lá. De fato, dado A pertencente a x1, tal que distância 1 de x para o A é menor que delta. Agora você vai ordem ao contrário. Por 3, distância 2 do f de x para o f de A é menor
que o 3 fala? Que ΔG. Mas agora você olha o que o 2 fala. Se você tem uma distância de alguma coisa que é menor que ΔG, o meu alguma coisa que tem um nome estranho agora, né? Ele chama f de A. Então, o D3, aplicando desse jeito, fica menor que ε. Vamos escrever então o que é isso. Então, por 3, o que ele faz? É distância 3 do G da primeira coisa, minha primeira coisa é f de x, G da segunda coisa, minha segunda coisa é f de A. É menor que ε. E eu acho que isso é exatamente o que estava no 1, né? Aqui, né? É, sim. Tudo bem? A gente não tem ainda o que é aberto, mas só para fazer um comentário aqui com vocês. Depois a gente vai mostrar que é o quê? Que função contínua é a mesma coisa que falar que imagem inversa de aberto é aberto. Ou seja, toda vez que você pegar todos os pontos que caem dentro desse aberto, tem que dar um aberto. É isso que vai... Mesmo sem saber o que é aberto. Repara que essa demonstração ficaria bem mais fácil, né? Porque você só tem que mostrar o quê? Eu sei que imagem inversa de aberto é aberto pela G, e eu sei que imagem inversa de aberto por aberto é aberto via F. Bom, mas então eu quero mostrar que imagem inversa via G bola F de aberto é aberto. Bom, mas se é aberto aqui, imagem inversa disso é um aberto aqui, imagem inversa disso é aberto aqui. E eu acabei. Tudo bem? Do tipo, então, essa parte da conta ela desaparece porque ela já, a parte topológica já engole ela. Beleza? Bom, hoje eu acabei mais cedo. O passado eu acabei mais tarde, hoje eu acabei mais cedo. A gente continua na próxima aula. Acho que na próxima aula a gente já começa a fazer de topologia. Tá bom? É isso.